Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero então aqui compartilhar com vocês uma palavra, um estudo bíblico, né? Então vocês que vieram do meu canal principal para esse canal, da qual esse canal o nome vai ser Fala Pastor, eu vou estar compartilhando com vocês estudos bíblicos como esse agora, onde eu falo sobre a oração, altar de oração, sobre a oração ser substancial, a oração que os anjos vêm e colhem e apresenta diante de Deus, o Deus que sente o cheiro da oração. Irmão, é algo fortíssimo, tá? Poderoso, né? Inclusive fala sobre a oferta, fala sobre aquela questão do altar. A palavra oferta no original hebraico é olar, que significa aquilo que sobe. Então, eu fiz um desafio com os irmãos ontem, lá no canal principal. Se eu chegasse a 1000 inscritos aqui nesse canal no primeiro dia, eu ia trazer aqui um estudo bíblico. Não cheguei, então por isso eu vou compartilhar um conteúdo que já no canal principal, já é um conteúdo antigo, mas eu vou estar reciclando alguns estudos e fazer mais estudos inéditos e também refazer uns estudos que tem lá no canal principal, que está com áudio muito ruim, qualidade péssima. Eu vou refazer um vídeo com qualidade para poder postar aqui esse conhecimento. Esse canal é um canal para estudos bíblicos, para pregações e também comentários. Comentários sobre coisas cotidianas, assunto do momento, aquilo que cabe dentro de um princípio espiritual, dentro de uma ética, eu vou comentar, tá bom? Então se inscreva aí no canal, nesse canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, tá bom? Nenhum desses estudos. Marque também o seu joinha, marque também o seu gostei e ajude, irmão, esse canal novo aqui, ele chegar aos 1000 inscritos aí, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês essa mensagem e eu espero que você seja tremendamente edificado, tá bom? E edificada também. Compartilhe, manda para todo mundo. Então, marque o joinha, o gostei e vamos lá para o vídeo, então. Aleluias! Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Graça e paz para todos, amém? Bom dia. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente nesse dia de hoje, amém? Então abra o seu coração desde já para você receber a manifestação da glória de Deus. E falando em manifestação da glória de Deus, existe pessoas que pensam, imagina que Deus ele vai se manifestar de uma hora para outra porque ele quer se manifestar. Existe pessoas querendo que aconteça o que? Um estalo, como um passe de mágica, Deus vem intervir na situação dele, na situação dela. E não é assim que funciona o mundo espiritual. Já tem outras pessoas que pensam, irmão, que Deus vai se manifestar porque ele tem uma necessidade, ele tem uma história triste para contar para Deus. E acha que a história triste dele vai sensibilizar a Deus. Ah, Deus, é porque o meu casamento está uma ruína. Ah, porque a minha vida financeira é uma miséria. Ah, porque eu estou doente. Ah, é porque eu estou com dor, estou com isso, estou com aquilo outro. Preste bem atenção. Deus não vai se manifestar por causa da sua necessidade e nem da tua história triste. E Ele não vai se manifestar porque também Ele quer. Não, veja só como funciona as coisas no mundo espiritual. Deus ele vai se manifestar porque tem uma necessidade, sim. Deus vai se manifestar porque ele quer se manifestar, mas o principal é esse terceiro passo aqui. Porque existe alguém na terra invocando a Deus, buscando a Deus, trazendo à existência este Deus para a vida dele. Então não adianta você ter uma história triste, não adianta você ter um desejo que Deus se manifeste. Você tem que fazer algo para Deus se manifestar na sua vida agora.
E o que eu vou passar para você aqui é um conteúdo que não é baseado em superstições. Não é baseado em superstições. Diga assim, uma verdade bíblica. Não, diga mais alto, irmão. É uma verdade bíblica revelada para o nosso coração. Acho que os irmãos não tomou o café da manhã. Está fraco, irmão? Pelo amor de Deus. E vocês me perdoem minha voz falhar aqui, que eu estou quase 100%. Então nós vamos falar sobre a oração, amém? Quem quer aprender sobre a oração? Domingo passado eu dei uma palhinha aqui de uma explicação, e hoje eu vou terminar essa explicação. E para quem não estava aqui domingo, eu vou começar do começo de novo para você entender. Amém? Por favor, então abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo de número 8. Enquanto você procura Apocalipse capítulo 8, entenda uma coisa: o mundo espiritual ele só vai se manifestar para mim, para você, quando eu entender que eu tenho que manifestá-lo, que vai sempre exigir da minha parte fazer algo. Depois você lê na sua casa Levítico capítulo 9. Lê o quê? Isso, Levítico capítulo de número 9. Você vai ler do versículo 1 até o 16, lá na sua casa. Porque você vai encontrar em Levítico capítulo 9, do versículo 1 até o 16, códigos de manifestação de Deus, como esse daqui que eu vou te dar. Moisés, fala para o povo fazer isso, porque a glória do Senhor vai aparecer hoje. Moisés, faz isso, porque eu vou aparecer para vocês. Deus está mostrando para eles como que Deus se manifesta, como que Ele se revela. Então são esses códigos que eu e você temos que captar, entender e praticá-los. Porque também não adianta nada eu te dar uma explicação como essa que eu vou te dar hoje, sobre a oração substancial, sobre como você trazer Deus para a tua vida e você não fazer nada, não praticar, não resolve, vai continuar com os problemas. Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar te amando, mas nada vai mudar. Mas a partir do momento que você entende, que você absorve estas palavras aqui, você vai ver que essa palavra vai ser vida no seu coração. Quem achou Apocalipse capítulo 8, diga amém. Podemos ler aqui para nós economizarmos o nosso tempo, a partir do versículo de número 3, tá? Que diz assim, ó: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Lembrando que essa palavra altar significa lugar onde se realiza sacrifício. Diga assim: altar significa lugar aonde se oferece sacrifícios. Continuando a leitura: tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Aí você começa já a pensar aqui, como que Deus pode responder às minhas orações? Qual é a dinâmica no mundo espiritual que vai fazer Deus me responder? O que é que eu tenho que fazer para Deus me responder aqui na terra? Então, quando você ora, o que acontece no mundo espiritual? É isso que eu vou te explicar hoje, para você se apaixonar mais ainda com esse ministério de oração, de intercessão. Deus, você pode perceber que Deus nos últimos tempos, Ele está restaurando esse chamado de intercessores, chamado pessoas para interceder.
São milhares de pessoas que já estão comigo no canal do YouTube, que diariamente estão intercedendo pelas suas vidas, por outras pessoas, por circunstâncias, porque são pessoas que estão aprendendo a se apaixonar pela oração, porque a oração traz vida espiritual para dentro da tua vida. A oração é a comunicação com Deus. Uma das palavras que se traduz comunhão é comunicação, e quando você se comunica, quer dizer que você tem comunhão, ou pelo menos você quer ter comunhão. Então ter comunhão com Deus é ter uma comunicação com Ele. Mas o que nós iremos ver aqui, nesse dia de hoje, nesse momento, é como que funciona no mundo espiritual. Olha o processo, a engrenagem, como que ela roda, como que ela funciona no mundo espiritual quando você ora, quando você adora, quando você adora a Deus através de ofertas, de cânticos, de louvores. No mundo espiritual, as coisas começam a rodar, funcionar. A Bíblia então diz aqui, já nesses versículos aqui, esses dois que nós lemos, que as orações dos santos, as minhas e as suas orações, um anjo pega elas e mistura com incenso. Diga assim: oração misturada com incenso. Olha todo o ritual, porque para fazer, preste atenção, para fazer sacrifício, tem que ser de uma ordem sacerdotal. Quem entende isso? Você consegue entender isso? Que somente quem fazia sacrifícios é quem tinha uma ordem sacerdotal. Você lembra que Melquisedeque, ele vem de uma ordem sacerdotal? Pois é. Então existem esses anjos como ministros diante de Deus. E quando você ora, a sua oração é transformada. Diga assim: a minha oração é transformada em uma substância que é misturada com esse incenso. Se você me perguntar que substância que é essa, eu não vou saber falar. Não sei se é algo líquido, não sei se é algo sólido, que se torne gasoso, se torna aquele que se torna o quê? Uma fumaça. E essa fumaça que vai exalar um cheiro. A fumaça vai exalar o quê? Um cheiro. Esse anjo vai pegar essa oração. Você está orando, é palavras. Você está orando aqui, é palavra. Você está adorando, é palavras. Então no mundo espiritual se transforma em uma substância. O anjo pega essa substância, coloca dentro de taças, mistura com incenso e vai diante do altar de ouro, perto do trono de Deus, e queima aquilo. E aquela fumaça sobe. Porque alguém que está sentado no trono, ele quer sentir um cheiro agradável. Ele sente aquele cheiro. E quando ele sente o cheiro, vem a resposta. Diga assim: quando Deus sente o cheiro, vem a resposta. Olha o versículo 5 do Apocalipse 8. Depois que o anjo ofereceu ali as orações junto com o incenso, versículo 5 vai dizer: e o anjo tomou o incensário. Ou seja, ele pega o incensário e enche de fogo do altar. É como se a oração, ou essa substância que eu e você oferecemos, fosse como uma moeda de troca. Fosse como uma moeda de troca. Então ele oferece o incenso com as suas orações, e depois que sobe o cheiro, ele é autorizado para pegar fogo que existe no altar, no trono de Deus. Ele pega aquele fogo, coloca dentro do incensário e joga de volta para a terra. Olha o que a Bíblia vai dizer: encheu, e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Por que lançou sobre a terra? Porque alguém na terra aqui estava orando.
alguém na terra aqui juntou essas orações, e lá no céu, esse anjo pega essas orações, mistura com incenso e apresenta para Deus. E em resposta disso, ele enche o incensário de fogo e libera, devolvendo para a terra como uma resposta. E a Bíblia diz assim, ó: e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Diga assim: vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Essa é a reação no mundo espiritual da tua oração. Esta é a reação dos céus em favor da tua oração. Haverá terremotos, mas nós não estamos falando apenas de terremoto físico, estou falando na estrutura espiritual, o poder que a tua oração gera. Relâmpagos. Você sabe quantos graus Celsius tem um relâmpago? O fogo da sua cozinha, quem sabe quantos graus Celsius tem? Mais ou menos uns 300. Mais ou menos uns 300 graus. Sabe quanto que um relâmpago tem? Diga assim: 24.000 graus Celsius. É por isso que quando o relâmpago bate na rocha, a rocha derrete, porque é tão quente que derrete. Aí imagina esse relâmpago como uma resposta de oração em um demônio, meu irmão. Derrete, destrói o demônio. Essa é a resposta que vem por intermédio de oração. Mas como que nós geramos essa substância? Mas que tanto que eu tenho? Essa é a pergunta. Que tanto que eu tenho que orar, pastor, para me obter respostas assim? Volta um pouquinho na Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Abra aí, Apocalipse capítulo 5. Agora você vai perceber que quando você ora, você produz a substância. A oração, ela se torna uma substância. O anjo pega essa substância e mistura junto com o incenso, certo? Que é uma outra substância. E agora você vai perceber que quando ele mistura a oração com o incenso, se torna uma coisa só. Tudo se torna incenso. E o incenso serve para quê, irmão? Queimar. Queimar, porque ele solta um aroma. Aí Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8, diz assim, ó: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas. Em outras traduções, essa palavra salva é taças. Tendo eles todos harpas e o que, irmãos? Taças. Então essa é a melhor forma de você entender. E taças. Taças de quê? De ouro. Cheias de quê, irmãos? Que são o quê? As orações do... Olha como é que muda agora. Então, esses seres, esses anjos, eles possuem as taças. Eles oferecem a Deus aquela adoração, aquele incenso, que são as orações dos santos. Aí aqui entra aquele entendimento que Deus, ele não escuta pelo ouvido. Deus não escuta por quê? Pelo ouvido. Deus escuta através do nariz, olfato. Olha que doido, não é isso? Deus, ele vai te escutar não é pelo ouvido, é pelo nariz. Porque nós não estamos falando de palavras. Você vai entender hoje que até a sua oferta, quando você deposita no gasofilácio do Senhor, aquilo dali não é um dinheiro.
dinheiro para você, uma oferta para a igreja, mas ela também é transformada em uma substância que vai ser expressada no mundo espiritual como uma linguagem de adoração. Uma linguagem de adoração. Então Deus vai receber essa tua oferta, não é porque você está pagando algo, barganhando com Deus. Deus vai receber isso como a expressão de adoração. É muito fera isso daqui, irmãos. É muito louco esse negócio, porque as suas ofertas também são transformadas nisso. Você vai entender isso. Então o que acontece? Eles pegam essas taças. Aí a pergunta que eu te fiz, e a que eu faço agora, e a que todo mundo está se perguntando: pastor, quanto tempo que eu tenho que orar? Eu vou dizer para você que eu não sei. Eu vou dizer para você que existe uma medida de oração. Diga assim: existe uma medida de oração para cada pedido. Irmão divino, venha representar o anjo aqui, por favor. Bonito, né, o anjo? Segura a taça aqui, ó. Tem uma taça aqui. Vamos supor que o divino é esse anjo, né? Só que só falta os cachinhos dourados, né, divino? É quase. Então preste atenção. Vamos dizer que esse copo com água aqui é o incenso, é o produto, é o resultado da minha oração. Eu estou orando e estou produzindo isso daqui no mundo espiritual. Amém? Esse produto, ele está dentro de mim já, chamado adoração, chamado oração. Está aqui, ó, dentro de mim. Se está dentro de mim, eu só tenho que oferecer, eu só tenho que dar, eu só tenho que entregar. É simples, meu irmão. Então cada vez que eu oro e começo a orar, esse anjo se aproxima de mim. Vem, anjo. E cada vez que eu começo a falar palavras de adoração, que eu oferto, nós vamos entender sobre o ofertar também. Eu faço isso aqui no mundo espiritual, ó. Ele vai colhendo, a Bíblia diz, vai sendo depositado dentro. Só que a taça do anjo, lá na Bíblia é de ouro. Essa daqui é fuleiragem, né? Então ele vai transformando e pegando esse incenso, que são as minhas orações. A Bíblia diz então, aqui em Apocalipse capítulo 5, no versículo 8, que aqueles seres, anjos e os 24 anciões, eles tinham taças pela metade, irmãos. Era pela metade as taças deles? Era o quê? Cheias. Então existe uma medida, e a medida é até eu encher essa taça. Só que daí te ensinaram, a religião te ensinou a fazer uma oração de alta ajuda. 30 segundos de oração, seus problemas estão resolvidos. E o que representa 30 segundos dentro de uma taça dessa? Nem sei, mas vamos dizer aqui que é só uma... Opa, foi 1 minuto essa. Aí imagina tu ter que encher essa taça todo dia assim, ó, 30 segundos. Aí vai lá, mais 30 segundos, mais 30, todo dia, até tu encher essa taça. Imagina, vai demorar ou não? E nesse processo de demorar, eu posso me decepcionar, eu posso me frustrar, eu posso pensar: Deus não está me respondendo, Deus não está me ouvindo. Mas não é a questão de Deus não estar te ouvindo ou não estar te respondendo, é porque você não chegou a essa medida de adoração. Aqueles anjos, eles apresentaram taças cheias. Então isso aqui tem que transbordar. Então isso aqui tem que se encher, até ficar totalmente, irmãos. E quando enche, então, aí vai acontecer o que a palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 28, que anjos desciam pela escada e subiam. O anjo só vai subir quando isso aqui estiver cheio, meu irmão. Então há uma necessidade para mim e para você de encher isso daqui, essas taças, com oração.
porque essas orações minhas, a adoração se torna uma substância que vão encher taças de ouro, e essas taças de ouro serão levadas diante de Deus. O anjo vai pegar, vai colocar dentro do incensário, vai queimar até subir a fumaça. Subiu a fumaça, Deus sentiu, vou responder. O anjo pega então o incensário que ele tinha colocado as orações. Agora não tem mais oração, porque tudo virou fumaça. Ele pega agora então aquele incensário vazio, só que ele não volta vazio. O incensário que vai cheio de incenso e orações, volta, sabe como? Cheio de fogo, para cumprir o que a palavra diz, que nenhuma palavra lançada voltará vazia, antes de cumprir o seu propósito. Então esse anjo vem agora com o incensário cheio de fogo e lança sobre a terra, e lança sobre a sua vida, em resposta à sua oração. Então o nosso dever é dia após dia encher. Obrigado, Divino, leva lá a água. Encher. E aí o que acontece? Nós temos esse objetivo hoje. Nós temos esse objetivo sempre de encher. É engraçado que dentro de você já está essa substância. A oração, a adoração já está dentro de você. Quando você ora, você produz esse incenso. Você produz essa substância que se precisa para ter resposta. Olha que coisa maluca, né? Mas o mundo espiritual é assim. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Então não tente tentar entender ou comparar as coisas espirituais com coisas materiais. Porque isso daqui que eu estou te ensinando, a religião não quer te ensinar. O sistema religioso não quer te ensinar, porque isso vai trazer vida para você. Ou seja, o que eu faço então com os irmãos lá do YouTube, das redes sociais? Eu estou ajudando eles a encher taças para ter respostas. Então quando eu oro e apresento uma outra pessoa para Deus, eu estou ajudando essa outra pessoa também a encher a taça dele para ele ter resposta. Se você me perguntar, pastor, então para cada pedido de oração, será que existe uma taça? E eu vou te falar, eu não sei. Talvez seja. Talvez tenha a taça lá que você tem que encher da resposta do casamento. Talvez tenha uma taça lá que você está enchendo, pedindo uma resposta financeira, ministerial, tudo. Talvez tenha. A Bíblia não fala, não especifica, mas podemos acreditar que sim. E o bom saber que as palavras são eternas. Aqui já é uma outra ministração, uma outra pregação. Mas essa substância que você produz, ela é eterna no mundo espiritual, ela não se acaba. Ou seja, se você um dia parar num propósito de oração e estava ali quase enchendo a taça, quase obtendo o resultado, parei. No dia que você voltar a orar para aquele negócio, vai estar do mesmo tanto que você deixou. Porque no mundo espiritual as coisas se tornam eternas. Tudo no mundo espiritual vai se tornar eterno. Sabia disso? Tudo. Aí você continua. A Bíblia vai falar então, nós vamos agora correr para finalizar. Eu falei muito de oração. Citei a oferta. Eu vou apenas ler aqui um dos textos bíblicos aqui, que é Paulo dizendo aos Filipenses, se você quiser acompanhar aí, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância. Cheio eu estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado,
olha só o que é que acontece. Como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível, ou seja, de prazer a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga assim: Paulo está dizendo que as ofertas que ele recebeu dos irmãos diante de Deus é como um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e prazeroso a Deus. Viu o que vira a tua oferta novamente? Aí aqui eu anotei, não vou ler para a gente não gastar muito tempo. Anotei aqui também Números capítulo 15, versículo 13, leia na sua casa. Números 28, versículo 6, também leia na sua casa. E Êxodo 29, 18, para você ler na sua casa. E o que nós iremos ler aqui é Gênesis capítulo de número 8, versículo 21. Gênesis capítulo 8, abre aí a sua Bíblia, lá no comecinho. Vamos ler aqui o versículo de número 20 e o 21, que diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu em holocausto sobre o altar. Eu quero que você entenda uma coisa, olha para mim. Quando eu falo altar, quando se fala do tabernáculo, quando se fala da Arca da Aliança, nós temos uma réplica aqui. Quando nós falamos do menorá, também temos uma réplica aqui. Todos esses utensílios, todos esses objetos e essas coisas que foram criadas aqui na terra, diga assim, são apenas sombras, figuras de coisas espirituais. Ou seja, quando Moisés ele vai construir o tabernáculo, que tinha todos esses negócios, o altar, menorá, candelabro, tudo isso, é porque isso já havia no céu, já existia no céu, desde a eternidade já existia o altar lá. Então quando você faz um altar aqui na terra, você está determinando e ligando o altar da terra ao altar do céu, porque lá já tem, desde a eternidade, já tem esse altar lá. Então quando fala que Moisés edificou um altar, é porque ele quer fazer a mesma figura, a mesma sombra daquilo que já existe lá. Quem está me entendendo, diga amém. Porque lá é um lugar de sacrifício. Altar é um lugar de sacrifício, certo? Versículo 21. E o Senhor sentiu cheiro, olha só, cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como eu fiz. Diga assim: a oferta, a adoração, o altar que Noé levantou a Deus, fez Deus mudar de opinião. O decreto foi mudado. A sua Bíblia aqui em James não é? Traz aqui para mim. Eu vou ler aqui. Eu tinha anotado aqui um pedacinho aqui. Eu vou ler esse versículo 21 aqui na Bíblia da Herô, porque ela é a King James, e a tradução dela é bem mais bacana. Olha como que fala aqui o versículo 21
de Gênesis capítulo 8. E o Senhor sentiu aroma agradável de adoração. Olha como muda. Aroma agradável de adoração. E nós temos um conceito de adoração, proskunel. Lembrei aqui a palavra, até que é difícil lembrar. É o conceito grego, é a palavra grega, proskunel. E proskunel, que está lá em Mateus capítulo 15, na passagem da mulher cananeia, essa palavra proskunel significa 3 coisas. Diga assim: reverenciar, fazer uma homenagem e beijar. Olha o que significa adorar: fazer uma homenagem, reverenciar e beijar. Esse conceito de beijar está ligado diretamente a beijar os pés do rei. Beijar os pés do rei era um símbolo, era uma atitude de adoração ao rei, quando alguém chegava e beijava os pés do rei. Então era uma atitude de adoração. Mas aqui é bacana demais essa tradução, ó. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou por si mesmo. Ele fez um juramento. Deus, ele fez um juramento depois da adoração de Noé, porque ele recebeu o cheiro daquela adoração. É o cheiro da oração, é o cheiro do louvor, é o cheiro que vai trazer uma resposta de Deus. E a resposta de Deus foi que Deus declarou: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque no seu íntimo é completamente inchado para o mal, inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei os seres dos quais há fôlego de vida, como eu fiz dessa vez. Olha o que essa expressão de adoração, pega aqui, irmão, essa expressão de adoração trouxe no mundo espiritual. E imagine nós fazemos isso agora, praticarmos agora. Eu sei que existe um entendimento forte sobre isso. Diga assim: a minha oração se torna substancial. E essa substância é que pode trazer a resposta de Deus para a minha vida. Isso aqui é muito forte. Ele sentiu o cheiro da oferta, sentiu o cheiro do sacrifício. Nós vemos aqui anjos pegando taças e enchendo de oração, e Deus sentindo o cheiro da sua oração. E isso também se dá nas ações de graça, nas atitudes. Tudo isso que você faz é transformado nessa substância. E o nosso dever é não parar de produzir essa substância, que Deus vai sentir o cheiro, Deus vai sentir o aroma, e quando Ele sentir, haverá resposta de Deus. Então que você se levante hoje para encher taças de oração, taças de adoração. Infelizmente tem pessoas que não conseguem romper essa barreira de adorar, essa barreira de ofertar, essa barreira de estar orando. Eu vejo quando o irmão Samuel vem aqui para o altar para adorar, tem pessoas que não conseguem adorar. Dentro de você, olha aqui, isso aqui é forte. Dentro de você está essa substância que faz Deus sentir o teu cheiro. Paulo não diz que nós exalamos a fragrância de Cristo? Sim ou não? Porque Cristo está dentro de nós. Através do Espírito Santo, quando Deus ele vai ouvir a sua oração, ele está sentindo o cheiro de Cristo. É por isso que ele responde, porque se fosse por você mesmo, ele sentia só cheiro de pecado, e o pecado fede nas narinas de Deus. Só que Jesus Cristo está dentro de você, e quando você ora, Deus está sentindo o cheiro de Jesus dentro de você. Imagine um vidro de perfume, você esse vidro de perfume, amém? Quando abre, está tampado aqui,
não sente cheiro nenhum, mas quando abre, hein? Sobe o cheiro. Imagina se esse vidro de perfume quebra, pá, cai no chão. Não exala mais ainda? O cheiro não exala mais ainda, irmão? Todo mundo não vai notar que aquele perfume alastrou em todo lugar? É assim que você deve ser na presença de Cristo. Quando você entrar dentro do culto, aí você aprende a adorar como aquela mulher pecadora, que ela trouxe um vaso de alabastro com um unguento cheiroso, perfumado, um bálsamo, e quebrou, derramou aos pés de Jesus. Quando ela derrama aquilo dali em Jesus, eu tenho certeza, né, que na casa de Simão, todo mundo que estava ali, eu tenho certeza que todos sentiram o cheiro da adoração daquela mulher. Alguns não gostaram, não, mas por que ela não pegou esse perfume precioso e vendeu e deu para os pobres, fez uma doação para os pobres? Porque ela não queria fazer esmola para pobre, ela queria honrar Jesus Cristo com a oferta dela. Ela queria se derramar, porque da mesma forma que ela está derramando aquele unguento precioso, ela está dizendo que o coração dela se derrama na presença de Cristo. Não foi isso que Paulo diz a Timóteo? Em 2 Timóteo capítulo 4, com 70 e poucos anos de idade já, Paulo vai dizer assim: ó, estou pertinho de ir embora, já estou próximo da minha partida, já sei que a minha coroa, a coroa de justiça, está me preparada. E ele diz a Timóteo: Timóteo, eu tenho sido derramado como sacrifício de libação. Você sabe o que é sacrifício de libação? Eram sacrifícios que era feito com coisas líquidas. As pessoas ofereciam caldo, substâncias como incenso, óleo, azeite, perfumes. Ele está dizendo dessa forma: da mesma forma que é derramado no altar do Senhor o sangue, da mesma forma que é derramado o perfume, da mesma forma que é derramado o vinho, também se sacrificava vinho, da mesma forma que se oferece especiarias aromáticas, perfumadas, é assim que a minha vida, todos os dias eu estou me derramando por Cristo, me derramando pelas obras. Ele está gastando a vida dele, ele está se entregando todos os dias. Mas o que acontece? Você vem para a igreja e fica assim, ó. Olha aí para o seu irmão do seu lado. Pega onde você está se derramando. De sono, né? De manhã. Sono lascado, pastor. Nessa hora da manhã o Senhor faz a gente levantar. Estou me derramando, pingando de sono. Nosso problema é esse. Nós temos que aprender a nos derramar, porque Jesus Cristo vai sentir o nosso cheiro. Lembre-se todos os dias, quando você entrar nessa igreja, eu tenho que ser como aquele perfume que o pastor falou, aquele vidro. Eu tenho que me quebrar aqui para Deus sentir o meu cheiro. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que apresentar esse cheiro de suavidade a Deus. Porque Paulo vai dizer também: apresentai-vos os vossos membros, o corpo, as partes do seu corpo. Romanos capítulo 12. Vamos lá, só o último para a gente ler e finalizar. Esse é bom porque tem outro significado aqui também, que vai trazer uma polêmica danada, ó. Romanos capítulo 12. Abra aí. 7, 8, 9, 10, 12. Capítulo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela vossa compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, se você ler lá na King James também, você vai ver que não tem nada a ver com a mente. Lá fala de um culto espiritual. E culto racional para um culto espiritual tem diferença, sim ou não? Toda a diferença. Então nós temos duas traduções aqui que chocam.
Alguém que vai falar, não, mas é o culto racional. Aí a outra tradução, um culto espiritual. Nem sempre um culto racional é espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Mas todo culto espiritual, com conhecimento, ele pode se tornar racional. Porque eu não estou baseado em uma superstição. Eu não estou pregando isso aqui dizendo para você que isso pode ser. Não, eu estou dizendo para você que é assim que é o mundo espiritual quando você ora. Nós não estamos baseados em uma crendice que alguém disse, que o Zé do Poço da teologia confusa falou. Nós estamos falando baseado em verdades bíblicas, em vários textos bíblicos, de como que é no mundo espiritual a reação da oração, o que acontece e como faz para Deus nos responder. Então o segredo é adorar, o segredo é buscar. Eu não sei explicar, irmãos, mas eu sei que existe um sentimento aqui dentro de mim, de você, que faz Deus sentir esse cheiro na nossa adoração. Sabe por quê? A gente vai falando e vai vindo mais coisas, né? E eu quero parar e mudar. Sabe o que acontece? Me lembrei agora, Jesus disse assim, ó: muitos com os lábios me louvam, mas o coração está longe, distante. Muitos estão querendo orar, só que estão orando, só que não produzem substância para encher as taças. Porque não é uma oração e não é uma adoração de coração, ou com conhecimento bíblico, certo? E isso é comparado naquele vídeo que eu coloquei no YouTube e numa pregação que eu já fiz, que eu dei até uma citadinha aqui, que é da mulher cananeia. No primeiro ponto da abordagem da mulher a Deus, no primeiro ponto da abordagem dela a Jesus Cristo, Jesus reprova ela: dou nem moral, nunca nem vi, sai para lá. Os discípulos, vai, despede ela, libera ela, liberta ela. Até mesmo os discípulos intercedendo para Jesus fazer alguma coisa por ela, manda ela embora, sei lá, resolve o problema dela. Não estou me importando com esse tipo de pessoa. Aí depois vem a segunda abordagem dela, que já exala, já muda o coração de Jesus. Porque vem a palavra assim, ela o adorou. Aí, irmãos, cheiro de adoração não tem jeito. Pode ser quem for. Cheiro de adoração, quem apresenta vai ter resposta. Ela o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. No começo ela contou toda a história triste dela. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada, estou sendo despejada, meu marido foi embora, estou doente, só uma perna, um olho só que funciona. Contou toda aquela história triste. Lógico, com ênfase minha, né? O filho está perturbado, não sei o que, estou nem aí para você. Porque eu não quero história triste tem um monte. Eu quero saber quem adora. Quem é que vai apresentar esse aroma agradável, esse cheiro de suavidade? Porque você pode ter uma história triste, todo mundo tem. Eu tenho as minhas. Mas Deus quer saber quem é que vai adorar. Mesmo assim, aquela mulher muda a abordagem dela e é respondida por Deus, depois que ela adora, depois que ela apresenta esse cheiro de suavidade. Então existe um sentimento aí dentro de você, dentro de cada um de nós, que faz esse aroma chegar a Deus. Existe dentro de nós uma oração vazia, que não enche nada. Opa, enche o saco. Só enche o saco de Deus, não resolve. Mas diga assim: existe um modelo de oração, de ofertar, de adorar, que enche taças no mundo espiritual. Existe uma oração que não enche e existe uma que enche, mas na verdade as duas enchem,
ou enche taças, ou vai encher o saco. Encher o saco não tem resposta. Encher taças vai ter resposta. É assim que funciona o mundo espiritual. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Vou ficar por aqui, tinha mais coisa aqui anotada, mas deixa eu... Seja um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas. Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no PayPal, no Gmail, pastoreliseulustosa@gmail.com. Desde já agradecemos a sua colaboração, que Deus te abençoe e te prospere.